Gente, hoje a gente vai falar de Harry Potter, mas no fundo tem Agatha Show aqui. A franquia é outra, eu sei, mas a Laverne tá com um probleminha de pele, ela se machucou, então ela tá precisando ficar com a roupinha pra ela não coçar o machucado no pescoço. E ela tá mais carente do que o normal, então talvez ela até fique miando durante o vídeo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Harry Potter, mas não exatamente sobre Harry Potter, mas sobre o que as pessoas têm falado de Harry Potter e sobre os fãs de Harry Potter especificamente. Bom, se você acompanha notícias, não é novidade pra você que a J.K. Rowling é transfóbica e também não é novidade pra você que isso tem reverberado muito dentro da franquia de Harry Potter. E se você acompanha aqui o Transmissão, você sabe também que eu, Samantha, sou uma grande fã da franquia, sou uma grande fã de toda a história ali do mundo bruxo que a J.K. Rowling criou e também sou uma mulher trans, sou uma travesti. Não é à toa que o nome do canal é Transmissão, né, gente? Não é à toa. Então fiquei bastante abalada quando a J.K. Rowling se mostrou essa pessoa transfóbica que ela é. Eu já fiz vídeo aqui no canal, já fiz 2 vídeos aqui no canal. Se você quiser assistir, você pode ver um deles clicando no card aqui em cima, e o outro vai aparecer também em algum momento também no card aqui em cima ao longo do vídeo. Então, clica lá para você ver tudo que eu tinha para falar anteriormente sobre essas questões da J.K. Rowling. Porque esse vídeo específico vai ser falando sobre o impacto que isso tem causado na franquia e como muitas pessoas têm atacado os fãs da franquia. Harry Potter é uma das maiores franquias do mundo, não é a primeira, a maior franquia é justamente Pokémon, mas Harry Potter é uma das maiores franquias do mundo e a saga de livros de Harry Potter, ela ficou muito tempo entre a mais vendida do mundo e eu acho que talvez até hoje ainda seja. Isso porque todo aquele mundo mostrado em Harry Potter é muito grandioso, é muito incrível. A escrita da J.K. Rowling nessa época, né, de Harry Potter, era uma escrita muito boa, principalmente quando a gente falava para uma iniciação à leitura de crianças, e a escrita foi também amadurecendo ao longo que a história ia avançando. Então tudo isso fez com que Harry Potter se tornasse esse fenômeno tão grandioso que se tornasse essa franquia tão grande que rendeu aí 7 livros e 8 filmes. Isso só da franquia de Harry Potter. E depois que os livros terminaram, o universo de Harry Potter não morreu. Não só por causa dos filmes, mas também porque a J.K. Rowling continuou ali alimentando várias coisas no site, no antigo Pottermore, né? Onde ela ficava atualizando as pessoas sobre como que os personagens estavam hoje em dia. Ela se aprofundava mais em algumas coisas do mundo bruxo. E também no Twitter, que é a grande praga da J.K. Rowling, ela ficava ali falando sobre o mundo bruxo. Então tudo isso fez com que a franquia não morresse de jeito nenhum. A gente sabe, por exemplo, que hoje em dia a Hermione Granger, ela é ministra da magia. Então são algumas coisas assim que foram sendo alimentadas depois do fim dos livros que fizeram toda essa paixão continuar. Tanto que existem canais aqui no YouTube que são focados unicamente para falar sobre o universo de Harry Potter, para falar sobre esse mundo bruxo. Então, Harry Potter tocou muitas pessoas. A franquia de Harry Potter foi o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com leitura e também foi o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com o mundo fantástico, aonde elas se sentissem tão dentro daquele mundo fantástico, né? Tudo bem que a J.K. Rowling não foi a primeira pessoa que inventou um mundo tão incrível, né? Tolkien tá aí pra falar muito bem sobre isso, né? Porque, quer dizer, não tá aí porque ele já tá morto, mas toda a franquia do Senhor dos Anéis tá aí também pra mostrar isso. A gente já teve inúmeros mundos sendo criados, mundos inclusive que são mais complexos e foram mais completos do que o mundo de Harry Potter, do que o mundo bruxo, mas ainda assim o mundo bruxo foi capaz de cativar muita gente. Inclusive, foi o que fez com que muitas pessoas entrassem em contato com algumas questões muito importantes para a sociedade, né? Foi o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com pautas raciais, por mais que Harry Potter não falasse abertamente sobre racismo, ainda assim tudo estava ali implícito na questão dos trouxas, né? Como os bruxos tratavam os trouxas como os trouxas
temiam os bruxos, sobre como que tinha essa questão de supremacia que o inimigo ali do Harry Potter, né, o Voldemort acreditava, e como ele queria fazer uma raça se sobressair à outra, como ele queria fazer a raça bruxa se sobressair à raça ali dos trouxas, né? Então as pessoas tiveram esse contato com coisas muito complexas com Harry Potter. E também tiveram contato sobre bullying, sobre coisas que são mais do cotidiano mesmo da maioria da vida das crianças e vida escolar. E vale dizer também que muito daquela história, né, do mundo bruxo, de toda aquela história que a gente acompanha ali o Harry Potter foi inspirado muito em nazismo, né? Foi não que Harry Potter seja nazista, mas o Voldemort. Todo o pensamento do Voldemort foi muito inspirado em como Hitler agia. Os Comensais da Morte foram muito inspirados em como os nazistas agiam e como a Ku Klux Klan agia nos Estados Unidos. E eles sempre foram colocados ali como vilões. Inclusive, muitas coisas do mundo bruxo, como a escravidão mesmo dos elfos domésticos, foi sempre colocado ali como um problema muito grave a ser combatido. Tudo isso sempre teve muito dentro da história de Harry Potter. E é muito importante eu ressaltar tudo isso porque Harry Potter foi responsável por formar o caráter de muitas pessoas, de uma geração inteira, e continua sendo responsável por isso porque os livros continuam vendendo muito e continuam chegando nas mãos de novas gerações. Então é muito importante eu ressaltar tudo isso porque os fãs que estão sendo atacados. A gente está falando justamente sobre a questão dos fãs de Harry Potter e a transfobia. Porque desde que a J.K. Rowling ela se mostrou essa pessoa transfóbica e asquerosa que ela é, muitas pessoas começaram a atacar quem ainda consumia as coisas do mundo bruxo, falando que essas pessoas eram transfóbicas também, falando que essas pessoas estavam apoiando uma transfóbica, elas estavam dando dinheiro para uma transfóbica, então elas eram tão transfóbicas quanto. Mas vale aqui a gente ressaltar algumas coisas. Primeiro, que tudo aquilo que estava escrito em Harry Potter, a obra de Harry Potter é uma obra que ela mexe tanto com a empatia das pessoas, ela faz tanto as pessoas terem contato com essas noções de preconceitos mesmo, porque a franquia fala muito disso, que a maior parte dos fãs de Harry Potter ficaram contra J.K. Rowling. O que você mais vê fã de Harry Potter fazendo é falando mal da J.K. Rowling, é rechaçando a J.K. Rowling, é falando que eles nem conseguem acreditar como que uma pessoa que tem tantos pensamentos tão preconceituosos foi capaz de escrever a franquia de Harry Potter. Tanto que muita gente faz a piada de que quem escreveu Harry Potter não foi a J.K. Rowling, mas sim a Hermione. E quem faz esse tipo de piada geralmente são os fãs de Harry Potter, né? Eles é que endossam esse tipo de piada. A maior parte dos canais que falam sobre esse mundo bruxo também se posicionaram contra os dizeres da J.K. Rowling e se posicionaram a favor das pessoas trans, né? Obviamente não foi uma unanimidade, mas a maior parte, a gente viu isso acontecendo esmagadoramente na internet, a gente viu essa movimentação toda ocorrendo. Mas a gente viu também uma movimentação muito grande de pessoas falando que a partir daquele momento não iriam consumir nada de Harry Potter, não iriam dar mais nenhum dinheiro para J.K. Rowling. A gente viu também essa movimentação acontecendo de boicote, e isso veio por parte de muitos fãs. E, como eu já disse em um vídeo anterior, a questão de você decidir boicotar ou não é muito pessoal sua, não existe, assim, um certo nesse caso, né? Se você quer boicotar porque você acha que essa é a melhor forma de combater os dizeres da J.K. Rowling, vai lá, boicota, você tá com a completa razão de fazer isso. Mas se você também tem um apego muito grande à franquia e você não quer deixar que a J.K. Rowling estrague a franquia pra você, tá tudo certo também, tá tudo bem, e você tem todo o direito de fazer isso também, tá? Não existe certo e errado quando a gente fala dessa questão de boicote. Mas muitas pessoas que puxaram esse boicote, tanto pessoas que eram fãs da franquia, quanto principalmente pessoas que nunca foram fãs da franquia, começaram a atacar quem continuava consumindo Harry Potter, falando que essas pessoas eram transfóbicas e também ainda querendo puxar alguns motivos a mais
para as pessoas odiarem a J.K. Rowling. E assim, teve gente que apontou que a franquia de Harry Potter é uma franquia que apoia a escravidão, sendo que não é exatamente o contrário, porque se você lê os livros, você sabe que toda aquela questão dos elfos domésticos é uma crítica muito grande à escravidão, é uma crítica muito grande a você pegar um ser e obrigar esse ser a te servir. É uma crítica grande a tudo isso, né? Tanto que tem ali a Hermione que se revolta com toda aquela questão. Ela cria uma instituição para tentar salvar os elfos domésticos. Depois a gente vê a história de um desses elfos domésticos, sem ser o Dobby, mas a gente vê a história do monstro, onde mostra o quanto que ele foi vitimado, o quanto que ele sofreu, o quanto que ele foi torturado por causa desse mundo escravagista ali, que é o mundo bruxo, e o quanto que isso é horrível, né? Todo mundo ali dentro da franquia que lê a história do monstro fica doído pelo monstro. Os personagens ficam doídos pelo que aconteceu com o monstro, por toda a forma como ele foi tratado durante a vida dele. Então a gente não tem ali uma franquia que apoia a escravidão. Pelo contrário, a franquia de Harry Potter critica a escravidão, critica a forma como os elfos domésticos são tratados. Tem muita gente que disse que a franquia de Harry Potter ela endossa vários pensamentos supremacistas, mas não é verdade também, porque a franquia justamente ela critica isso, né? Lembra quando eu falei que o Voldemort foi inspirado muito no Hitler e que muitos ali, na verdade, muitos não, os Comensais da Morte foram inspirados também na forma como os nazistas agiam e na forma como a Ku Klux Klan agia e por aí vai, e que eles são os inimigos da franquia? Então, a franquia ela conversa muito sobre essa questão ali de combate a fascismo, tá, gente? A franquia de Harry Potter faz isso, ela fala sobre combate a fascismo. Então, assim, não tem lógica vocês trazerem isso. Teve pessoas que trouxeram também o antissemitismo ali por parte de como os duendes são retratados e tudo bem, eu acho que ali também tem uma questão ali muito forte, até porque muito do que veio da caracterização de duendes nas lendas ali na Europa foi de uma caracterização que era feita pelos nazistas, né? Então toda aquela ideia de como os duendes eram veio muito da imagem que os nazistas fizeram dos judeus. E a gente vê ali na franquia de Harry Potter os duendes, eles seguindo essa lenda ali, né? Todas as características que as lendas europeias estavam apontando, né? Mas essas lendas vêm de uma questão antissemita, então tudo bem. Quem viu ali muito antissemitismo, eu acredito que tenha sim muito antissemitismo ali na forma como os doentes foram retratados, né? Então isso daí eu até concordo. Mas o restante não tem. E você não precisa querer inventar todas essas coisas para você rechaçar a J.K. Rowling. Porque a única coisa que você precisa para rechaçar a J.K. Rowling é a forma como ela fala de pessoas trans. A gente não precisa buscar mais coisas, a gente não precisa inventar coisas, a gente não precisa fazer fake news para poder falar mal da J.K. Rowling, porque ela já dá material o suficiente pra gente falar mal dela ali em tudo que ela vem falando no Twitter. E tá bem quente aqui. Mas as pessoas elas têm buscado isso para poder falar mal da franquia, para poder colocar a franquia como algo execrável, para poder falar que os fãs da franquia são execráveis por eles apoiarem ainda esse mundo bruxo, por mais que eles não estejam apoiando a J.K. Rowling, né? Só que isso é ridículo, porque quem a gente tem que ter aqui como inimigo é a J.K. Rowling, e não os fãs, que não são eles que estão proferindo essas coisas preconceituosas, não são eles que estão sendo transfóbicos no Twitter, é a J.K. Rowling. Então não tem lógica a gente ficar atacando os fãs. Inclusive, quando a gente fala de autores e obras, às vezes a gente acaba separando o autor da obra, sim. Até porque, né, Monteiro Lobato foi alguém extremamente racista. Inclusive, na obra do Monteiro Lobato tem várias coisas racistas e ainda assim a obra dele é muito aclamada aqui no Brasil. Lovecraft, né? O HP Lovecraft, ele era extremamente racista, extremamente mesmo, e a obra de Lovecraft é muito exaltada. A gente tem aí o Cthulhu, né, por exemplo, que foi uma criação do Lovecraft
como sendo um dos monstros mais emblemáticos da cultura pop. E a gente teve, inclusive, uma série que ela pegou a história ali de H.P. Lovecraft e trouxe ela com protagonistas negros para tentar quebrar essa questão. A gente teve ali, por exemplo, também na franquia do o próprio Tolkien, né? Que muita gente aponta ali que os personagens principais ali da história de Tolkien, eles eram todos brancos e que provavelmente o Tolkien ele era racista, né? Tem isso sendo apontado por muita gente, né? Por mais que existam, sim, personagens negros dentro da franquia ali do Tolkien, inclusive elfos que são negros, tá? Ainda assim, ali nos personagens principais não tem isso, né? Então a gente tem ali também um cara que é bem possível que ele fosse racista, até pela época que ele viveu, né? Mas ainda assim as pessoas, elas continuam amando Senhor dos Anéis, inclusive vai sair série agora que eu tô muito animada pra ver, muito mesmo, que inclusive tem elfos que são negros ali, que é algo que deixou muitos fãs revoltados, mas gente, isso tá, não tem por que ficar revoltado, porque nem elfo existe de verdade, existe. E na franquia do Tolkien tinha ali um ou outro elfo que era negro, que não tivesse nenhum destaque, mas estava ali. Então, sem lógica vocês ficarem com raiva disso, né? Quer dizer, a lógica tá ali dentro de todo um ideal racista, né? Mas enfim, e isso são só alguns, porque tem vários outros. Outro também que eu lembrei agora e que tem uma obra excelente é o Tim Burton. O Tim Burton, ele já deu declarações racistas. Recentemente, inclusive, acho que deve ter pouquíssimos anos, que ele falou que não coloca personagens negros nas histórias deles e tudo, porque ele fala que a estética não combina, sendo que isso é só uma desculpinha esfarrapada, porque combina sim. Tanto que a gente já viu aí várias pessoas com toda uma estética do Tim Burton que são negras, né? Fazendo tanto cosplays, quanto a gente já viu desenhos que fizeram inspirados em Tim Burton com pessoas negras. A gente já viu também uma ou outra pessoa negra ali aparecendo, mesmo que fosse como um personagem secundário, como em Edward Mãos de Tesoura, por exemplo, e combinando com a estética. Então, essa é uma desculpa falida, porque, é porque a estética do Tim Burton é de pessoas pálidas e tal. Gente, tem como fazer negro pálido, tá? Negros também podem ficar pálidos. Também dá pra dar um aspecto meio de morte pra pessoas negras, então essa é uma desculpa esfarrapada, vinda de um ideal racista, sim. Então, eu fico pensando, essas pessoas que elas criticam tanto os fãs de Harry Potter, elas também boicotam todas essas franquias? As pessoas que ficam aí querendo taxar fã de Harry Potter de transfóbico, elas boicotam essas franquias racistas? Elas boicotam franquias do Tim Burton? E eu não tô falando que tem que boicotar, não, tá? Não tô falando, até porque eu também sou muito fã das obras do Tim Burton. Quando teve exposição do Tim Burton aqui em Brasília, eu fui e eu fiquei maravilhada, né? Tudo bem, eu não sabia dessas falas do Tim Burton até então, acho que ele ainda não tinha proferido elas. Mas ainda assim, eu sou fã das coisas do Tim Burton, né? Eu sou fã de Harry Potter, eu sou fã também das coisas do Tolkien, por mais que eu não tenha conseguido ler ali a obra do Tolkien, mas eu sou fã de tudo ali que eu vi do universo do Tolkien, né? Nas mídias, nos filmes, enfim. Eu sou fã dessas coisas também, tá? Então, eu não tô dizendo que você tem que boicotar todas essas coisas, mas eu tô dizendo que por que que para alguns você puxa boicote, por que que para alguns você tenta massacrar os fãs, sendo que você também é fã de coisas que são problemáticas. E às vezes coisas que, inclusive, dentro da obra dela é problemático. Nossa, nem preciso falar sobre fã de metal, né? Porque, caralho, o que tem de banda de metal problemática, nazista, escrota, racista, LGBTfóbica, né? Puta que pariu. E as pessoas continuam amando as músicas ainda assim. Inclusive, muitas das pessoas que criticam aí, que criticam os fãs de Harry Potter gostam de muitos artistas musicais que são deploráveis. Então, assim, você quer boicotar o mundo bruxo? Boicota. Mas não queira obrigar as outras pessoas a fazerem o mesmo que você. A gente tá tendo agora, né, hoje, estreando o novo filme da franquia de Animais Fantásticos, que eu tô muito curiosa pra ver esse filme, eu tô querendo muito assistir esse filme, por mais que a franquia de Animais Fantásticos esteja, né, bem capenga, ainda assim eu quero muito assistir esse filme, porque eu assisti os outros dois,
O primeiro eu gostei, o segundo já não gostei tanto, mas o terceiro eu quero muito ver, espero que esteja muito bom. Não vou ver no cinema, né? Não vou ver esse filme no cinema porque cinema tá caro. Não é nem que cinema. Tá, cinema tá caro sim. Eu tô, né, passando por dificuldades financeiras, então não vai ter muito como ir no cinema, né? E também se eu pudesse ir no cinema nesse mês, eu iria. Eu tenho mais vontade de assistir Medida Provisória do que assistir Animais Fantásticos, mas eu quero muito assistir Animais Fantásticos também, mas não vou assistir por isso, né? E assim que sair na HBO Max, eu vou assistir Animais Fantásticos. Quero muito ver como é que tá esse filme. E também esse ano a gente vai ter estreando aí o jogo de Hogwarts Legacy. Eu vou jogar esse jogo, eu quero muito jogar esse jogo. Nossa, esse jogo vai ser incrível, incrível, incrível. Não vai ter conteúdo, tá? Nem aqui, nem na Twitch sobre esse jogo, porque eu não faço gameplay. Até porque, né, nem computador decente eu tenho pra isso. Mas eu quero muito jogar esse jogo. Tô curiosíssima. E eu não vou ser transfóbica por querer assistir Animais Fantásticos e nem por querer jogar Hogwarts Legacy, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso não faz de ninguém ser uma pessoa transfóbica. O que faz de uma pessoa ser uma pessoa transfóbica é ela dar declarações transfóbicas, ela querer cercear direitos de pessoas trans, que é o que a J.K. Rowling faz. Ai, Samantha, mas você tá dando dinheiro pra J.K. Rowling e ela usa esse dinheiro pra financiar leis antitrans. Gente, vocês acham mesmo que a J.K. Rowling ela vai deixar de financiar coisas antitrans se as pessoas pararem de consumir Harry Potter? Essa mulher já é riquíssima. Riquíssima. Ela tem mais dinheiro do que ela precisaria, mesmo se ela fosse viver o suficiente para 10 gerações. Ela é muito rica, tá? Ela é muito rica. Ela vai continuar financiando essas leis antitrans, mesmo se ela perder todo o dinheiro com Harry Potter a partir de agora, porque ela já acumulou muita renda. Então, assim, né? Para com isso, porque também tem um monte de coisa que você consome, um monte de coisa que você consome, que depois os empresários, donos das empresas, dessas coisas que vocês estão consumindo, eles vão usar esse dinheiro para poder fazer coisas horríveis. Olha aí, né, o que a Disney estava fazendo, né, com a lei ali antitrans nos Estados Unidos, que inclusive foi aprovada, depois vai ter um vídeo sobre essa questão dessa lei. Então, né, olha aí, vocês estavam boicotando a Disney, vocês estão boicotando a Disney a partir de agora? Então para com isso, né? Para com isso, pelo amor. Volto a dizer, boicote é uma questão pessoal. Tem empresas que eu, Samantha, boicoto, tem outras empresas que eu não boicoto, e é isso, tá? Mesmo sabendo que tem coisas problemáticas ali, eu não boicoto seja porque é algo que mexeu muito com a minha formação de caráter na minha vida, né? Quando eu falo dessas questões de cultura pop, por exemplo, ou seja, porque não tem como boicotar, porque tem coisas que não tem como boicotar. Não vou falar nome aqui, né? Mas tem empresas que é muito complicado você boicotar, porque às vezes elas fornecem coisas básicas pra gente, né? Que fica difícil ficar sem. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Tô pronta aí pra ser xingada na internet, caso vocês queiram me xingar, né? Faz parte. Tô aqui fazendo conteúdo na internet pra, né? Tô sujeita a isso. Não é pra isso que eu tô aqui, mas tô sujeita a isso. Mas, se você gosta do que eu faço aqui no YouTube, se você gosta do que eu falo, não se esqueça de se tornar membro, caso você tenha essa possibilidade, até porque eu estou falidíssima. E se você se tornar membro, você me ajuda muito financeiramente, ajuda a transmissão a continuar existindo. E também não se esqueça de deixar aquele like, porque assim você me ajuda muito a conseguir disseminar o conteúdo do Transmissão pelo YouTube. E também não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima e mal feito, feito.